Boa noite, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos à Jornada da Autoterapia. Estamos aí começando, né? Mais uma vez, um realinhamento das nossas dimensões física, psicológica e espiritual. E hoje é a primeira aula onde eu vou falar sobre a dimensão física, então eu vou falar sobre saúde, né, a parte biológica, a nossa parte bioquímica, vou falar sobre força estética, que tem tudo a ver com o nosso, né, autocuidado físico, e vou falar também sobre bons hábitos, né, como que a gente desenvolve bons hábitos, como que a gente consegue colocar em prática, então, aquelas coisas que a gente sabe que é essencial, mas que às vezes a gente está negligenciando. Minha gente, quem está me acompanhando, não vou conseguir, né, acompanhar aqui os comentários, mas eu gostaria que vocês dissessem, né, de onde que vocês estão falando, né, onde que vocês moram, ou dê as suas opiniões, deixe registrado, porque depois eu consigo, né, ver esses comentários, e agora mesmo, ao vivo, a minha equipe vai estar, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, minha equipe vai estar dando um suporte aí, tá bom? Então, só para dizer que eu vou ficar mesmo concentrada na aula aqui, não vou conseguir acompanhar os comentários, né, que no YouTube é um pouco diferente da dinâmica do Instagram, mas que depois a gente vai estar atento e que a minha equipe, dentro do possível, vai estar respondendo todas as questões. Então, minha gente, vamos lá, né? O que acontece? A autoterapia, esse método que eu estou desenvolvendo, né? Depois de milhares de atendimentos clínicos, né? Depois de escrever um livro, depois de fazer um curso, né? Sobre o método autoterapia, que é algo que eu venho desenvolvendo através de toda essa experiência clínica e pessoal, né, gente? Porque eu também tive que fazer um autotratamento. Quando a gente desperta por desenvolvimento pessoal, por autoaperfeiçoamento, né? A gente tem que passar por esse realinhamento da nossa dimensão, né? Física, psicológica e espiritual. Periodicamente, é bom que a gente refaça essas coisas, porque a alma não esquece de tudo, a alma só esquece do essencial. Então, minha gente, a autoterapia ela sempre pode ser um marco entre um antes e depois, tá? Mesmo que tu já esteja no teu processo de desenvolvimento pessoal, a gente sempre tem que ver se realmente a gente não está negligenciando nada que é fundamental, que é essencial. Então, isso que eu faço aqui, né, é apenas trazer novamente com um novo olhar, digamos assim, né, por uma perspectiva cada vez mais afinada, tá? Aquelas coisas que são fundamentais para a nossa realização pessoal, tá? Então, de fato, isso aqui pode ser um marco, né, que estabelece um antes e depois. Olha, eu estava um pouco desalinhada, eu estava um pouco negligente, aí, opa, pera, vamos aqui. Né? Então, existe o antes e depois da autoterapia. E eu espero que, de fato, isso seja né, uma verdade na tua vida. Mas a gente precisa, de fato, sair dessa confusão interna, desse caos que tudo em volta induz, né? Tudo em volta induz a um caos interno, gente. A contemporaneidade, ela tá caótica. A velocidade do áudio do WhatsApp é 2x, entende? O vídeo do YouTube, né, provavelmente agora tu tá vendo ao vivo, tu não vai acelerar. Mas se tu tá vendo a reprise dessa aula, provavelmente já tem né, já tem ali algo que te induz a tu acelerar. Então, veja bem, a vida moderna, ela nos induz a uma determinada loucura. E se a gente não tiver essa autoterapia periodicamente, pera, respira, vamos colocar as coisas no eixo de novo, tu acaba cedendo a este estilo de vida que a contemporaneidade fica né, quase que nos induzindo, nos empurrando, nos conduzindo, né? Tudo em volta induz a esse tipo de vida um pouco nociva. Então, minha gente, né, a gente não pode ceder a essas coisas. Como que vai se dar a jornada da autoterapia? São 3 encontros, tá? Com uma visão do ser humano, de fato, um pouco mais ampla, né? Do que somente a parte que eu costumo ver por aí, né? Na psicologia. Então, aqui é uma psicologia um pouco mais integrativa. A gente vai pegar um pouco do biológico, que é óbvio influencia no psicológico, e a gente vai pegar muito do espiritual, que também influencia no psicológico, né? Então, o ser humano, ele tem essa plenitude, essa completude, que a gente vai, né, tentar ter um olhar e um realinhamento nesses 3 encontros, né? É uma realidade, gente, de tratamento que a gente não vê em muitos lugares, tá? Geralmente o ser humano, ele é tratado por recortezinhos, né? Então eu pego um recortezinho lá com um médico que vai olhar para ti como se tu fosse um amontoado de células. Tu pega um recortezinho, né? De repente, de um diretor espiritual que tá olhando para ti como e desprezando a parte biológica, né? E a alma, né, que vem de psique, né? Essa parte do nosso, né, da nossa existência, da nossa personalidade, enfim, ela fica, às vezes, sendo, né, em guerra ali, entre o biológico e o espiritual. Então, nós temos que fazer um alinhamento, né? Biológico, fisiológico.
um alinhamento psicológico e um alinhamento espiritual. Pra gente não estar, né, se debatendo em guerra dentro da gente. Não, vamos tentar, né, de fato, tratar todas as dimensões do ser humano. Pelo menos assim, né, gente? Dentro do possível, dentro dessas 3 aulas. Eu vou trazer aqui o que é mais fundamental, né? Então, essa abordagem mais moderna, ela é muito amputada. Tá? Então, ela vai te ver, se tu for, né, fazer um tratamento psicológico somente, ela vai olhar só para o teu emocional e para tua mente. E vai meio que desprezar as outras 2, né, dimensões. E vice-versa. Então, a gente precisa ter esse olhar mais amplo, porque é isso que nos torna mais capacitados, né, e plenos para, então, ter uma vida de fato realizada à altura do que é ser humano. Não ser nenhum bichinho, né? E também não querer ser anjo, gente. A gente é ser humano. Coloca isso na tua cabeça. Tu é ser humano. Tu precisa tratar as tuas 3 dimensões, né? Bio, psico e espiritual. Este é o ser humano. Mas, gente, a autoterapia, ela tem digamos que assim, uma meta, né? Que é te tornar um ser humano um adulto maduro, funcional, né, com autonomia emocional, uma pessoa que sabe gerir as suas emoções, que tem clareza de pensamento, tá? E é capaz de fato, viver bons relacionamentos, porque isso é uma das complexidades do ser humano, né? Viver bons relacionamentos, alcançar a sua realização em todos os âmbitos, com propósito, com sentido, tá? Então, a meta, digamos assim, dessa jornada aqui é te levar até este lugar, certo? Gente, a experiência clínica, né? Os meus atendimentos clínicos, eles me comprovam repetidamente que a maioria dos problemas que travam as pessoas no geral, né? Elas não são de ordem patológica, tá? Elas, de fato, assim, é uma falta de autoconhecimento, é uma falta de maturidade, uma falta de virtude, tá? São falta, não é algo, né, que te faz a pessoa ter um transtorno ali, tem uma doença ali. A gente percebe que é só uma questão comportamental, muitas vezes, de uma falta de autoconhecimento, uma confusão interna, né? A falta de resposta, muitas vezes. E isso vai tornando as pessoas disfuncionais. Mas, então, na maioria das vezes, não é uma coisa patológica. Claro que quando é patológico, a gente tem que tratar, né? Com um profissional adequado, com, enfim, substâncias adequadas e tudo mais. Mas quando a pessoa recebe uma clareza, um raio de luz, né, diante daquele dilema, daquela confusão interna, ela geralmente consegue solucionar os problemas que estão pesando e impedindo a evolução e a realização dela, tá? Então, parta do princípio que a autoterapia vai sim tratar uma boa parte das tuas questões. É óbvio que aquilo que for, né, muito específico, né, ou patológico, não vai solucionar. Isto é óbvio, minha gente. Vamos alinhar as expectativas. Só que eu percebo clinicamente, né, que 90% dos casos não é uma patologia, a gente não é um transtorno de bipolaridade, não é uma questão, né, fisiológica ou propriamente espiritual de uma maldição. Não é, gente, não é, entende? A autoterapia, ela já consegue resolver uma grande parte aí dos problemas, né, que impedem as pessoas de alcançar a sua realização. Então, a gente precisa ter uma postura madura, consciente, tá? Ao assistir essas aulas. Pelo amor de Deus. Não seja aquele imaturo, né? Aquela pessoa jovenzinha que não sabe nada, que tá ali cheia. Calma o coração, tá? Isso aqui tem um propósito, isso aqui tem uma meta e eu quero te conduzir a resolver estes problemas, tá? Que não são patológicos. Que tu mesmo, com um pouco de clareza, de conhecimento, né? Vai olhar pra tua vida e vai dizer, dá pra fazer esse ajuste aqui. Dá pra amadurecer a minha personalidade neste ponto aqui. E aí tu vai solucionando os teus problemas. A maioria dos problemas tu consegue solucionar exclusivamente fazendo, né, a jornada da autoterapia. Então, gente, é óbvio que tem pessoas que nem sabem que tem o problema, tá? Tem pessoas que têm preguiça de resolver. Eu até sei que eu tenho esse problema, mas cá entre nós, deixa isso aqui pra lá, entendeu? E nem dá bola pro negócio. Tem pessoa que é rasa, que é superficial, que transfere a sua responsabilidade pros outros, tá? Aí é óbvio que a autoterapia não vai funcionar para ti, criatura, né? Vai funcionar para quem? Para pessoa que encontra, né? Se encontra ali um pouco perdida, né? Com alguns problemas psicológicos, físicos, enfim, né? Coisas ali que estão meio que impedindo ela de ser uma pessoa funcional e tal, mas que quer fazer algo a respeito. Tá? Uma pessoa que reconhece a própria situação e diz, poxa, eu acho que dá para melhorar isso daqui. Eu acho que se eu, né, me esforçar um pouquinho, dá. Então, esteja, de fato, aqui, né, de forma atenta, aprendendo a técnica da autoterapia, porque isso aqui já está sistematizado, tanto no meu livro, né, quanto no curso. É claro que aqui eu não consigo trazer tudo, mas eu vou tentar trazer o mais fundamental, né? Para quê? Para agir de maneira ordenada para evoluir na vida, tá, gente? Então, estamos alinhados.
Antes de começar, algumas informaçõezinhas rápidas, tá? Aproveita para compartilhar essa aula aqui, né? Porque ela é gratuita. Então, compartilhe com aquelas pessoas que tu acha que estão precisando, de fato, de um ajustamento, né? De quase que assim, um alinhamento, né? Fazendo um ajuste nas suas dimensões física, psicológica e espiritual, né? Então, compartilhe isso daqui, porque isso aqui é uma forma meio que gratuita das pessoas se reencontrarem, né? E ao final da aula de hoje, eu vou dar uma tarefinha que vai ajudar, né? Vocês a darem o primeiro passo rumo a essa reorganização, né? Da parte biológica, da parte de hábitos, da parte estética, tá? Então, vamos revisar a nossa programação? Hoje eu vou falar da dimensão física, saúde, né? De maneira da beleza, seria uma estética, tá? E também de rotina. Amanhã eu vou falar sobre a dimensão, né? Na aula 2, sobre a dimensão psicológica. Eu vou falar sobre inteligência mental e emocional, tá? Então, tudo que abrange o psicológico, ou seja, os nossos pensamentos, as nossas emoções, né? As nossas crenças ali e os nossos afetos. E na aula 3 eu vou falar sobre a dimensão espiritual, que é como ser próspero em todas as áreas da vida, também, gente, através das virtudes, da conquista, né? Do desenvolvimento das virtudes. Então, alinhado, minha gente, isso, né? Lembre-se que por trás dessa técnica, né? Eu saí de um buraco vital mesmo, gente, né? E eu venho ajudando centenas de pessoas a saírem também. Então, eu também tenho um antes e depois, né? Eu já tive 20 quilos. Quando eu despertei para o meu desenvolvimento pessoal, não sei qual é né? Onde que tu tá na tua jornada? Mas eu tinha 28 anos quando eu me perguntei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? E ali, gente, eu me encontrei, né, 20 quilos acima do meu peso ideal, eu me encontrei brutalmente endividada, eu me encontrei sem nenhuma formação acadêmica ou uma profissão estabelecida, né? Ali eu me encontrei, de fato, assim, sem nenhum sentido e nenhum propósito maior na vida. Então, eu comecei, né, o meu desenvolvimento pessoal assim, dentro de um buraco, como eu falo. Todos nós que despertamos para o desenvolvimento pessoal, a sensação que nós temos é o que eu fiz com a minha vida? Quem é que tomou as decisões aqui, meu Deus do céu? Por que eu não comecei isso aqui 10 anos antes, 20 anos antes? Calma, coração, todo mundo passa por isso, tá? Então, veja bem, aqui, né, na jornada da autoterapia, eu não vou abordar o que a gente tem de singular, entendeu? De específico, mas o que todos nós temos em comum. Por isso que funciona, gente. Então, o método autoterapia é aquela, né, intersecção que é, né, o que todos nós temos em comum. Todos nós temos um corpo, todos nós temos uma alma, todos nós temos um espírito, né? Aquilo que for específico não vai ser tratado na autoterapia, pode ser tratado em terapia, é diferente, tá? Então, entra aí no modo aula, se quiser pegar papel, caneta, uma aguinha, né? Toma uma água aí, respira, para trazer clareza aí, né, pro teu cérebro. Bota um fonezinho de ouvido se quiser, porque sempre ajuda a ouvir melhor, né? A concentrar um pouquinho mais. Fecha a porta, né? Se estiver num ambiente aí que tá meio caótico, dá uma isoladinha aí, gente. Vamos entrar no modo aula e vamos falar sobre saúde, beleza e rotina, tá? Então, gente, nós somos seres biopsicoespirituais, tá? Ou a gente dá tratamento à totalidade, ou a gente vive cheio de sintoma. Este é o fato, tá? A pessoa que só cuida do corpo vai ter sintoma na alma e no espírito, e assim sucessivamente, tá? Então, nós precisamos, de fato, dar uma atenção à totalidade. Só que essa hierarquia, ela precisa ser respeitada, gente. O ser humano, ele é biopsicoespiritual. Então, primeiro, nós devemos, de fato, dar atenção ao nosso corpo, à nossa biologia, tá? A dimensão biológica é a base de tudo e é extremamente subestimada, gente. Então, é como se a gente estivesse construindo um edifício e aí a gente precisa fazer o alicerce, a gente precisa fazer um fundamento. Aí a pessoa, não, mas eu quero saber mesmo, é daquele 20º andar, aquele 20º andar, ele vai ser sensacional, né? Ele vai ser... Gente, se tu não fizer um fundamento bem feito, se tu não conseguir, de fato, tá? Colocar aí um bom fundamento, um bom alicerce, tu não vai conseguir. É impossível dar tratamento às dimensões superiores sem tratar as dimensões mais baixas. Então, gente, qual é o efeito colateral disso daí, tá? Na vida prática? É que 90% dos problemas que nós achamos, tá, que são de fato psicológicos, no fundo eles se resolvem com a ordenação da dimensão física, tá? Então tem uma galera que chega em mim na clínica, Tati, eu sofro muito, eu tenho uma sobrecarga mental, né? Eu de fato tenho um desânimo, as coisas não fluem, parece que eu tô nadando contra a maré. Gente, tem uma cacetada de problema psicológico, né, que a gente acha que é psicológico, que vão se resolver ordenando a dimensão física. Então, como que a gente vai fazer isso, tá? Primeiro, a gente vai fazer
um geralzão aqui para ver como que tu tá dando tratamento à tua biologia, tá? À tua fisiologia. Em primeiro lugar, como, né, qualquer profissional de saúde, né? Ele vai começar por onde? Como que está o teu sono? Gente, não adianta negligenciar o sono e querer ter um psicológico bonitinho, né? Saudável. Isso é impossível. Isso é impossível. Só vai ser possível com a ajuda de Deus, entende? Mas aí a gente tá sendo, né? Assim, a gente tem que fazer o que tá no nosso alcance, né? Então, assim, como está o teu sono? Porque o sono, gente, ele é fundamental para a gente produzir os hormônios de bem-estar. Então, às vezes, a pessoa ela convive com um déficit de sono. Normal, chegar na clínica, a pessoa diz, tá, é o seguinte, ó, eu durmo meia-noite, uma hora, assim, às 5, 6 horas você tem que estar de pé, né? Porque aí já tem um monte de função de filho. Então, tu convive com um déficit de sono. E é impossível do teu corpo, né, restaurar-se, de fato, produzir os hormônios que precisa nessas condições. A gente precisa de 7, 8 horas de sono de qualidade, gente. Isso é descanso na vida adulta. Às vezes a pessoa tá louca pra descansar, né? Vou sentar ali, vou rolar um feed, né? Vou ver uma série. Gente, isso não é descanso na vida adulta, tá? Descanso na vida adulta é 7, 8 horas de sono de qualidade. Se tu não tem isso, porque, claro, circunstancialmente, às vezes a gente não pode mesmo. Tô com um filho pequeno, tô trabalhando de noite, sei lá, paciência, tá? A ciência, tenha consciência, inclusive, de que provavelmente tu não vai descobrir muito o que é viver bem enquanto tu não tiver o mínimo, né, com o teu sono ajustado. O que é o sono ajustado? Respeitar o teu ciclo circadiano. Então, existe um elemento chamado ciclo circadiano, né? Que é como o nosso corpo faz toda a gestão durante o sono. Se tu não respeita isso, se tu não... Você é daquela pessoa que diz, Tati, eu sou uma pessoa noturna, né? Eu gosto mesmo de dormir super tarde, né? E acordar tarde. Bom, muito dificilmente tu vai descobrir o que é viver bem. Porque, como dizia Sócrates, né? Não devemos dar máxima importância ao viver, mas sim ao viver bem, gente. E às vezes tu tá convivendo com déficit de sono, né? Ok, como que a gente, né? Quais são os efeitos colaterais de não ter uma boa noite de sono, né? De não ter um sono de qualidade que restitui. Tu vai conviver, né, de forma mais intensa com a tua má inclinação. Então, vamos supor que a tua má inclinação é a ira. Tu vai estar sempre mais irritada do que tu poderia estar se tu tivesse dormido, né, as tuas 7, 8 horas de sono de qualidade no horário certinho, tá? Ciclo circadiano tem tudo a ver com isso, tá, gente? Estudem aí. Coloca aí do lado no caderninho, né? Sublinha aí. Estudar ciclo circadiano. Porque o conhecimento, ele muda, de fato, a nossa postura diante da coisa. Então, estude sobre isso. O déficit de sono, ele vai gerar uma exaustão. Então, o que acontece, né? Se a tua má inclinação é a ira, tu vai viver mais irritado, mais irritada. Se a tua má inclinação é a preguiça, tu vai levantar pronto para dormir de novo, como eu digo, né, gente? Tem pessoas que, assim, acordei, como é que tu tá? Tá disposto, né? Bora encarar a rotina? Não, na verdade, assim, tudo que eu queria era dormir de novo. Então, tu acordou pronto para dormir de novo. É impossível, gente. Infelizmente, tá? Sinto muito dizer, porque eu sei que várias pessoas não conseguem, não têm condições mesmo de dormir essas 7, 8 horas de sono de qualidade. Sinto muito dizer. Muito provavelmente, enquanto tu não conseguir, né, ajustar a tua vida, depois a gente vai falar de mais coisas, né? Como fazer, de fato, alguns ajustes na rotina, né? Mas se tu não conseguir ajustar a tua vida para ter essa qualidade de sono, né? O que ajuda também, gente, é a escuridão e o silêncio, tá? Como é que é ter uma boa noite de sono, né? Preferencialmente, dormir ali pelas 22 horas, né? Pra conseguir, né? Geralmente o pessoal dorme das 22 às 5, 6 horas. Tem algumas pessoas que dormem, eu consigo dormir das 11 até às 7. No meu caso, geralmente é assim, né? Eu durmo das 11 às 7, poxa, eu fico zerada, eu fico super bem. Então, gente, se tu não conseguir fazer este ajuste, né? Mantendo a escuridão e o silêncio, que isso é importante, né? Pessoas que dormem mais de dia, né? Por exemplo, durante a manhã, elas têm essa dificuldade. Já tem o barulho do mundo, enfim, acontecendo, a realidade, né? As pessoas se movimentando. E aí tu já não tem mais o silêncio e também tu já não tem mais a escuridão. Isso prejudica, sim, a qualidade do teu sono. Por isso que é muito importante que a gente faça, né, esse período de sono, preferencialmente, né, antes da meia-noite, que o sono é muito mais qualificado, né, e tente acordar um pouco antes do sol nascer, ou junto com o sol nascendo ali. O sol nasceu, pô, bora pra vida, né? Claro que em alguns lugares, aqui no sul é assim, né, gente? O sol nasce aqui 7 horas da manhã. Então, enfim, né, cada um tem a sua circunstância. Mas preferencialmente mantenha, né, o período de sono num período que é escuro, né, e mais silencioso. Então, precisa olhar para isso sim, porque isso inclusive prejudica a tua cognição, tá? Então, às vezes a pessoa diz, eu não consigo render no trabalho, tá muito difícil. Filho, né? Tu não tá dormindo direito, porra, é óbvio que a tua cognição não tá funcionando bem.
Então, gente, nós não podemos negligenciar o nosso sono, tá? É isso mesmo. Fim, parte do sono, ok. Alimentação. Gente, muitas pessoas aí vivem com déficit de proteína, vivem com um déficit de, né, enfim, de carboidrato. Mulheres mesmo que vivem na saladinha, no peito de frango, às vezes estão com baixa energia porque não estão se alimentando direito, não estão comendo carboidrato suficiente. Aí tem outros que já estão obesos, né, de tanto que comem gordura enfim, coisas, né, prejudiciais para a saúde. Se a nossa relação com a alimentação ela não for de nutrição, mas ela for de recompensa, né, ou emocional, enfim, muito dificilmente nós vamos saber o que é viver bem. Muito dificilmente. Porque teve uma qualidade de vida que eu descobri só depois que eu vim para o meu peso adequado, só depois que eu tive a minha nutrição adequada. Então, tem a minha quantidade de carbo, de gordura, né, e de proteína que eu tenho que comer durante o dia. Ai, Tati, eu não faço a menor ideia do que é isso. Filho, então faz o seguinte, come tudo que tem na feira e no açougue. Dá preferência para as coisas naturais. Entende aquela coisinha do desempacota menos, né, e descasca mais? Dá preferência para aquilo que é natural. E um foco aí na água, né, gente? Porque é muito importante que boa parte do nosso corpo é água, né? Então a gente tem que se hidratar, porque senão também não vai adiantar. Teu cabelo vai ficar feio, tua pele vai ter, teu cérebro não vai funcionar direito. Isso é comprovado, gente. Isso aqui é falar mais do mesmo, mas profissional de saúde, né, quando a gente tá falando de tratamento, tenho certeza que a maioria de vocês aí não toma 2 litros de água por dia, pô. Né? É difícil mesmo, não tô falando que é fácil, gente. Mas recomendado é isso, vocês sabem, são adultos. Então a gente tem que dar um foco aí, né? Que geralmente funciona muito. A água e o ovo, né? Que são coisas assim, né? Olha, o ovo é a proteína, a água é a hidratação, tá? Já dá pra dar uma. O corpo já vai dar uma aliviada. Pô, opa, pera, tô tendo aqui alguns nutrientes, né, gente? O ovo, por que eu falo do ovo? Porque o ovo é o alimento mais completo depois do leite materno, né? Então, nós temos que fazer uso dessas coisas práticas, fáceis, entende? Que vão, de fato, nos ajudar a ser pessoas melhores, dar tratamento à nossa biologia, que é sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Então, gente, nós não podemos negligenciar a nossa nutrição, que é essa parte que eu estou falando, de vocês terem uma alimentação razoavelmente equilibrada. Não estou falando de contar os grãos de arroz, não estou falando de nada disso, estou falando de dar ao corpo o que ele pede, tá? Nós temos também que nos atentar nessa parte de nutrição, gente, sobre as vitaminas, tá? Existem todo um campo de suplementação. Então, tem pessoas que realmente, às vezes, elas estão com sintoma de depressão e, no fundo, quando a gente vai examinar, por exemplo, é um déficit de vitamina D aliado ali a um déficit de vitamina B12, entende? Então, tem algumas questões psicológicas que, né, que parecem ser psicológicas, estão ali vestidas de psicológico, ou seja, eu estou desanimada, eu estou fadigada, eu não tenho vontade de sair da cama, mas que no fundo elas têm raiz, tá? Num problema fisiológico, num problema biológico. Então, olha, se tu tá te sentindo muito fadigado, muito, né, primeiro olha teu sono. Tenta dar uma ajustada nisso, prioriza isto, né? Faça de tudo. Não fica botando coisa acima do sono, gente. O que a gente tem que botar coisa acima do sono, né? Quando é nosso dever mesmo, como mãe, como, né, enfim, essas coisas. Mas assim, fora um dever muito elevado, gente, o sono teria que estar em prioridade. Tipo, eu estudo ou durmo? Vai dormir, criatura. Porque teu estudo nem vai valer de nada, depois tu nem vai lembrar de nada, entendeu? Ai, vou ficar saindo com os amigos, ou prioriza a tua rotina de sono. Quando tu tiver benzão, assim, aí, pô, vou sair, né, lá. Mas enquanto tu não estiver te sentindo bem, alinhado com o teu sono, e agora, falando, né, sobre a suplementação, além de dar um tratamento aí na tua alimentação, né, razoavelmente ok, né, saudável, dá uma olhadinha nas suas taxas. Isso é maximamente importante, gente, né? Nós precisamos parar de nadar contra a maré. Como eu falei, às vezes a pessoa tá com um sintoma, parece ser psicológico, parece uma depressãozinha de fundo, né? E no fundo, não é nada disso, é déficit vitamínico. Então, dá uma olhada aí no ajuste metabólico, porque isso é maximamente importante. Terceira coisa, atividade física, né, gente? Nós, no geral, temos poucos recursos, enfim, ou um dos melhores recursos que a gente tem para liberar o hormônio de bem-estar é a atividade física, tá? Então eu falo, se a pessoa tá ansiosa, a pessoa tá ali toda estressada, filho, vai desopilar, vai fazer uma atividade física, né? Qualquer coisa, 20, 30 minutos, né? Se der para fazer 1 hora, uau, que maravilha! Mas deu para fazer 30 minutinhos de caminhada aceleradinha, tá? Já valeu, já vai liberar hormônios de bem-estar. Eu nem tô falando aqui, gente, do resultado, né, propriamente estético, digamos assim, a pessoa vincula muito a atividade física à estética. É claro que colabora, é claro que ajuda pra caramba, mas aqui eu tô falando no aspecto de autotratamento. Sem uma atividade física, tu vai viver estressada, tu vai ser uma pessoa muito mais mal-humorada,
Entende, gente? A atividade física, ela é essencial para a liberação de hormônio de bem-estar e para disposição. Então, às vezes a pessoa pensa assim, poxa, mas eu tô podre de cansada, né? Vou ter que ir lá fazer minha atividade física. Sim, tu vai sair de lá meio que, né, renovado. Porque é a liberação de endorfina, né? Tu vai sair provavelmente de uma caminhada, uma corrida, uma atividade física, uma musculação, muito mais revigorado para fazer o que tem que ser feito. Então, gente, não fiquem associando atividade física a cansaço. É o contrário, a atividade física, na maioria das vezes, ela descansa a gente, tá? Porque a nossa exaustão principal hoje em dia é a mental. Não é a física. A maioria das pessoas trabalham assim que nem eu tô aqui. Claro que tem a galera que vai mesmo pro operacional, né, e cansa durante o dia, mas aquilo ali também não vale como atividade física. É muito mais um desgaste físico do que atividade física, né? Mas a maioria das pessoas estão exaustas mentalmente. E aí a atividade física, ela ajuda pra caramba a descansar. Porque, gente, descansar, pega essa, tá? É, na verdade, mudar de atividade. Não é ficar parado sem fazer nada. Porque, olha só, quando a pessoa tá lá, sei lá, quebrou a perna, fica em cima de uma cama. Aí tá lá, 3 meses em cima de uma cama. Tu acha que a pessoa não cansa de estar parada em cima de uma cama? Óbvio que cansa. Então, descansar é muito mais sobre trocar a atividade propriamente, né? Do que parar e não fazer nada. Para de associar atividade física a cansaço. Pelo contrário, coloca na tua cabeça, atividade física é aquilo que me dá vigor, é aquilo que me descansa, é aquilo que me dá disposição. Porque eu troco, né? Eu tô mentalmente exausto, eu tô fisicamente cansada de fazer a mesma coisa ali, e quando eu vou lá e troco essa atividade, eu revigoro, tá? E também, gente, a atividade física, ela dá uma determinada força que quebra alguns medos, ela nos amadurece, tá? Principalmente quando a gente fala de desafios mesmo, né? Então a pessoa às vezes pega a corrida como um desafio, ou a musculação como um desafio, e isso vai amadurecendo a personalidade da pessoa e ajudando ela a quebrar alguns medos, tá? Então quando a gente tem um corpo fisicamente saudável e um pouco mais forte, é mais fácil, tá? Da gente ter um psicológico também forte. A gente brinca que é difícil ter alma forte em corpo fraco, né? Então, quando o corpo ele tá mais forte, né? Força mesmo, gente. Tende de ganhar massa magra e tudo mais. A pessoa, ela tende a ser um pouco mais corajosa, tá? Ela tende a enfrentar a sua rotina com um pouco mais de disposição, entende? Determinação. Então, a atividade física, ela também quebra alguns medos e ela vai nos amadurecendo. Porque a pessoa pensa, poxa, né, na musculação, ontem eu levantei, sei lá, 2 quilos, aí hoje eu tô levantando 3. Nossa, faz 2 meses aqui eu tô levantando 5. Então, aquilo vai dando uma força, uma motivação para a pessoa expandir isso e levar isso para outras dimensões da vida, né? Às vezes, tá um relacionamento onde tem que ter uma conversa difícil, entende? Para a parte do profissional lá, que a pessoa acha que não vai dar conta, mas aí como deu conta na academia, ou na corrida, ou sei lá o quê, qual foi o desafio, né? Ou no yoga, no pilates, a pessoa tende a repetir este padrão em outras dimensões mais elevadas. Então, não subestime de forma alguma, né, a importância da atividade física. Gente, sobre a força estética, tá? Às vezes, né, a pessoa, ela não tá nem aí. Às vezes a pessoa diz assim, não, eu não tô nem aí, meu. Minha estética é problema meu, entendeu? Não quero ter que provar nada pra ninguém. Não tô falando sobre isso, gente, tá? Mas boa parte, né, da nossa baixa autoestima, quando ela existe, né, aí, vem de uma fraqueza estética, tá? E aqui eu não tô falando de ser uma pessoa extremamente vaidosa, fútil, banal. Claro que não, olha pra mim, gente. Eu nem maquiagem não uso. Então, assim, não tô falando sobre isso. Tô falando sobre a pessoa ter um autocuidado, uma higiene pessoal, manter seu cabelo mais ou menos organizado, né? Os homens manter a barba alinhada quando tem, né? Manter a sobrancelha, sei lá o quê, gente. E outra coisa, né? Sem exagero, tá? Nem 8 nem 80, não é nem o desleixo, quase que uma falta de higiene, né, e de autocuidado ali, e também nem aquela futilidade toda que hoje em dia a gente vê por aí em determinadas mulheres, né, que até quando eu vou tratar a pessoa chega com uma unha, né, super gigante, um cílio super gigante, eu digo, nossa, tem um problema de autoestima gravíssimo aqui, né, a gente vai ter que tratar isso daí. Então não é sobre isso, é simplesmente sobre um autocuidado, é simplesmente sobre tu te vestir adequadamente, né, de forma agradável, não ser nenhuma bizarrice, né, como eu digo, que as criancinhas te olhem e sorriam, que elas não fiquem com medo ou assustadas da tua aparência. Então é só sobre isso, gente, ter uma boa postura corporal. Muitas vezes a gente vai,
na clínica falando também, né? A pessoa tem uma questão de não conseguir evoluir profissionalmente, aí eu vou ver, poxa, a pessoa toda curvada, aquilo denuncia para mim, né? Os medos dela, enfim, a postura diante da vida. Então, o corpo reflete, muitas vezes, aquelas crenças que nós temos. E quando a gente muda o corpo, adivinha, as nossas crenças elas vão se modificando, tá? Então, cuide da tua aparência, né? E não por vaidade excessiva e tudo mais, né? Mas por autocuidado. Porque, olha, o que uma pessoa desleixada, né, agrega no mundo, gente? Nós estamos nesse mundo aqui para impactar positivamente. Pô, uma pessoa que é cheirosa, né, que é bonita. A beleza tem tudo a ver com saúde, né, gente? Então, assim, uma pessoa que é bonita, uma pessoa que é cheirosa, uma pessoa que tem uma força estética que não é exagerada, né? A elegância, né? A proporção. O que é beleza? Uma das definições de beleza é proporção adequada das coisas, né? Proporção adequada das coisas. Tem tudo a ver com a temperança, né? Então, a gente ser comedido, a gente ser equilibrado, é só sobre isso, gente. Não é sobre, né? Enfim, nenhum tipo de excesso que vocês estão pensando aí. Mas é um bom senso visual. Isso tudo nos ajuda a dar tratamento à completude da nossa personalidade, né? A parte biológica, psicológica e espiritual. Uma coisa vai afetando a outra. Então, não negligencie o seu autocuidado. Não negligencie. Pelo contrário, tenha força estética, tá? Tenha força estética. Seja aquela pessoa que impacta positivamente nos ambientes, né? Quando tu chega. Isso é saúde, gente. Isso é beleza, tá? E a última coisa que a gente tem que ordenar nessa parte fisiológica são as nossas patologias. Tá? Que é aquilo que eu falei que lá no início do curso eu disse, olha, quando é uma patologia, como que a gente trata as patologias da gente? Em primeiro lugar, examinando. Muitas pessoas convivem com patologias, ou seja, doenças, né, desordens fisiológicas, tá? E nem dão forma a isso. Então a pessoa só sabe assim, Tati, eu não durmo bem. Ah, o que tu tem? A pessoa não sabe se é uma apneia, se é ronco, se é aquilo, se é aquele outro, entende? Se é uma arritmia, ela nem sabe o que é. Então, gente, em primeiro lugar, nós temos que examinar. É claro que a gente pode fazer um autoexame, né? Opa, pera, o que acontece aqui? Deixa eu analisar o que eu sei dessa coisa aqui, tá? Sobre o meu corpo, né, não funcionar bem. Mas a gente tem que fazer exames clínicos para identificar e dar forma a aquela disfunção específica que a gente tem no nosso organismo. E isso tem tudo a ver sobre autoterapia, gente. Porque, olha, se tu não parar e der tratamento às tuas patologias, tu jamais vai saber o que é viver bem. Tu nunca vai saber o que é viver bem. Tu pode estar vivendo 30%, 40% abaixo, tá? Do que tu poderia estar vivendo efetivamente. Tu pode estar muito aquém, muito abaixo. Por quê? Porque tu não está dando tratamento às tuas disfunções fisiológicas. E, gente, isso às vezes pode ser, sei lá, uma diabetes, né? Por exemplo, o organismo não produz insulina. Então, a pessoa vai lá e injeta, né? Ok, uma disfunção física que precisa ser tratada com uma substância, com medicação. Mas isso, às vezes, pode ser uma depressão patológica. Isso pode ser uma bipolaridade, isso pode ser uma questão, ou seja, né, cerebral. E aí, se a pessoa que tem diabetes, ela vai, né, ela vai ter que inserir a insulina, uma pessoa que tem depressão vai ter que ingerir determinadas substâncias para ter o seu equilíbrio neural novamente. Entende, gente? Como a coisa é muito mais biológica mesmo, né? Totalmente bioquímica, neste caso, do que propriamente psicológica. Por isso que eu falo que 90%, né, das nossas questões que nós julgamos ser psicológicas, nós ajustamos aqui, ó, na dimensão física só. Olha, sono de qualidade, alimentação, né, razoável, uma atividade física regular, uma força estética, né, uma beleza e, de fato, uma boa postura, um bom senso visual. E o tratamento das nossas patologias através de exames e fármacos, ou seja, né, tu vai ter que fazer o tratamento das tuas disfunções. Não conviva com o ronco, não conviva com uma apneia, não conviva com nenhum tipo de disfunção, não conviva com uma depressão, criatura, pelo amor de Deus. Isso é muito possível ser tratado. Gente, se nosso coração está com problemas, a gente procura o cardiologista. Se nosso cérebro está com problema, nós procuramos o psiquiatra. É o médico do cérebro, né? Em outros casos, um neurologista. Então, não passa pano para as tuas patologias. Tu percebe que tu tá disfuncional. Olha, Tati, eu tento dormir bem, eu me alimento bem e tal, mas eu tô sempre com uma depressão. Procure um psiquiatra. Daqui a pouquinho, só um fármaco ali, né? Entende? Aquela, de fato, assim, aquela medicação que vai dar ponto nessa angústia que tu vive aí. Daqui a pouco, uma ansiedade crônica,
né, generalizada, ou uma depressão, né, que é herança hereditária. Então, minha gente, a maioria das pessoas não sabe o que é viver bem, principalmente por causa dessas questões aqui. Então, gente, poucas coisas são essenciais, a gente não pode esquecer disso aqui de maneira alguma. Agora, o que nos impede de fazer isso, tá? Porque, no geral, quase todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Por que a gente não consegue, né? As pessoas, gente, elas vivem sempre muito neuróticas, obsessivas, estressadas, ansiosas, preocupadas, apreensivas, aquela coisa toda. Muitas vezes é por isso que a gente não consegue fazer o básico do básico do básico, é o que eu tô propondo aqui, nessa primeira aula. Porque elas não saem de dentro da sua cabeça. Elas não conseguem alcançar bons hábitos, uma boa rotina, porque elas estão neurotizadas. Elas estão convivendo com as suas neuroses e obsessões. Então, gente, olha só. Vamos tentar dar uma exteriorizada. Vamos tentar sair de dentro desse caos, muitas vezes afetivo, né? Ou de crenças, ou de pensamentos, para a gente conseguir dar tratamento ao nosso corpo, à nossa biologia. A questão é a seguinte, olha. A partir de hoje, tenta dar um foco muito mais no concreto, no objetivo, do que no subjetivo e no abstrato. Que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que focam na concretude, na realidade, no objetivo, e aquelas que estão interiorizadas, né, subjetivas, abstratas, enfim, ali, né? Não seja a pessoa que fica aqui, nesse mundo interior confuso, caótico, né? Ah, se tu já alcançou uma vida muito mais elevada e agora o teu interior é amplo, é saudável, então beleza, a gente pode viver uma vida mais interiorizada. Mas enquanto nossa fisiologia, nossa rotina, os nossos hábitos não estiverem ajustados, deixa eu te falar, o teu olho ele deveria estar na objetividade, na concretude da coisa, tá? Então, para de te perguntar como é que tu tá te sentindo. Essa é a primeira dica que eu dou aqui para tu ter bons hábitos, para tu ter uma boa rotina, né? Ai, como eu estou me sentindo hoje, criatura? Não faça isso. É o que eu tenho para fazer. Qual é o meu próximo compromisso? Para de te perguntar, porque quando tu te pergunta, tu sempre vai dar o foco pro que tá ruim. Ai, como eu estou me sentindo hoje? É claro que tu não vai dar o enfoque ali nas coisas boas. Ai, hoje eu estou me sentindo muito. Não. Tu vai fazer. Isso é o viés cognitivo mesmo. Né? A gente vai naturalmente procurar a parte ruim. Ah, não, mas hoje eu tô com. Ai, probleminha aqui, né? Meu sono não foi muito bom, as coisas não aconteceram muito bem, eu recebi uma mensagem e aí tu te perdeu, já não vai conseguir fazer a tua rotina. Seja qual for, de sono, alimentar, atividade física, enfim. Então, gente, a falta de presença, né? Ela é a origem de toda ansiedade, né? E depressão, no fundo. Não tô falando das patológicas, tá? Tô falando das psicológicas mesmo, purinhas, né? Porque a pessoa vive num espaço interno, gente. Na memória e na imaginação. Entende? Então, ansioso, apreensão e preocupação. Tá mais no futuro, né? E o depressivo, geralmente, num saudosismo, olhando para o passado, as coisas que, né, que se passaram, que ele perdeu ou que não conseguiu realizar, enfim. Existe um vazio, né? E o ansioso tá ali, comprimido. Totalmente comprimido. Então, existe uma falta de presença, vocês percebem? A pessoa está no mundo interior, está dentro da sua própria cabeça, está dentro do seu mundinho, né? Que é preciso estar, gente, com a mente e o corpo no mesmo lugar. Aí damos o nome de mindfulness, né, em inglês. Mente e o corpo no mesmo lugar, gente. Para tratar da parte fisiológica, nós não podemos estar interiorizados num tempo que é futuro ou passado, é presente, gente. Desenvolva a presença. Como? Ó, exercício para desenvolver a presença. Respirar profundamente. Já chama a consciência. Uso dos sentidos. O que eu tô vendo? O que eu tô ouvindo? O que eu tô sentindo com o meu olfato, meu paladar, a minha pele, tá? Então, tu vai ter que aguçar os teus sentidos e se conectar com o mundo material concreto, gente. Buscar desfrutar mesmo, entende? Buscar desligar um pouco esses pensamentos, né, sabotadores aí e ir para a concretude. Olha, o que eu preciso fazer aqui? Qual é a minha rotina? Quais são os hábitos que eu preciso, né, executar, desenvolver? Então, gente, nós precisamos usar os nossos sentidos para não se perder em pensamentos sabotadores, tá? Gente, outra coisa, nós temos que ter uma lista de pendências, que eu sei que todo ansioso, geralmente, uma pessoa que não tem uma boa rotina, bons hábitos, não conseguiu ainda alinhar essa parte, né, fisiológica, geralmente ela é muito caótica, ela é desorganizada mesmo. Então, eu sugiro que tu faça uma lista de pendências, tá? E tu comece a matar essa lista de pendência por ordem de prioridade.
Então não adianta tu ficar aí todo ansioso, né? Porque 100% da tua ansiedade não vai resolver 1% dos teus problemas. Então, por exemplo, tu deixar de... Isso é óbvio, né, gente? Ah, eu era pra estar dormindo, mas eu tô pensando no problema de amanhã. Esse espaço de tempo aí que tu não tá dormindo, que tu tá pensando no problema de amanhã, não vai resolver o problema de amanhã. Vai resolver o problema de amanhã tu levantar e fazer. Então, muitas vezes, nós temos que matar também a nossa preguiça. E ter essa clareza de o que eu preciso fazer primeiro. Primeira coisa que eu preciso fazer, dormir. Hierarquia, gente. Temos que ter hierarquia. Olha, qual é o primeiro problema que eu tenho que resolver aqui? Eu tenho que resolver o meu déficit de sono. Eu tenho que resolver o meu problema de sedentarismo. Eu tenho que resolver o meu problema, né, dessa bagunça alimentar que eu vivo. Eu tenho que resolver o meu ronco, a minha apneia, aquilo que me impede de viver bem. Eu tenho que resolver uma disfunção fisiológica. Eu tenho que resolver a minha depressão, porque eu estou sempre com pensamento. Eu tenho que resolver essas coisas. Então, tu vai colocar uma ordem de prioridade, gente. Uma lista de pendências. Tu vai largar a tua preguiça e começar a matar essas pendências uma por uma. Como que tu vai fazer isso? Presença, prioridade e ação, tá? Essa é a hierarquia correta. Então, pensando, tu não vai resolver as coisas, não, tá? Ficar pensando, elaborando, né? Isso só gera procrastinação, gente, tá? A gente tem que ter presença, estar com a mente e o corpo no mesmo lugar. A gente tem que ter essa lista de pendências, né? Por ordem de prioridade. Então, a primeira coisa, segunda coisa, né? Geralmente o quê? As coisas mais urgentes. Então tá, lista de pendência. Bota assim, gente, tenha isso bem claro, né? Pra não viver um caos interno, pelo amor de Deus. E depois que tu tiver essa lista já, né? Aqui, ó, com presença, mente e corpo no mesmo lugar. O que eu preciso resolver primeiramente? Eu sugeriria, né, o sono, mas daqui a pouco é um boleto que tu tem que pagar, é uma injeção que tu tem que dar no teu cachorro, sei lá, gente, seja o que for. Eu uso, né, um aplicativo chamado To Do da Microsoft, né? Ele é muito bom pra gente organizar assim, né? Porque eu consigo reorganizar a ordem das coisas ali no momento que eu quero. Então, eu coloco todas as tarefas, todas as pendências ali e eu só olho para a primeira. O que eu tenho que fazer, né? Hoje, quando eu olhei, eu dizia gravar a aula, né? Ou aí, bom, então tá. Então, senta, vamos falar sobre isso daqui, né? Vamos fazer essa tarefa aqui. Eu vou ter que sentar e gravar um vídeo. Eu vou ter que sentar e fazer um story. Eu vou ter que sentar e ajeitar aqui as coisas do meu filho. Não sei, gente. Seja o que for, né? Tenha sempre isso por ordem de prioridade, de urgência, né? E vai e haja. Essa que é a hierarquia correta. Presença, prioridade e ação. Gente, ou nós fazemos o que tem que ser feito em meio ao caos, ou não vai rolar mesmo. Porque as circunstâncias, elas nunca vão estar lindas, sabe? Satisfatórias, né? Raramente, gente. Muito raramente. Tu até pode te lembrar de 2, 3 vezes na tua vida que as circunstâncias foram, né? Aquelas coisa linda, né? Assim, tudo fluindo super bem. Raramente isso acontece. Geralmente a gente tem que fazer meio no caos mesmo. Olha, eu tinha que fazer tal coisa, não tá muito propício, mas eu vou ter que fazer. Mesmo em meio ao caos, a gente tem que conseguir força, né? Clareza mental para fazer o que tem que ser feito. Por ordem de prioridade mesmo, gente. Então, se não encontramos, né, essa força, essa coragem no agora para agir, provavelmente a gente não vai achar nunca em lugar nenhum. Então, para com isso. De colocar, é fazer o que dá com o que tu tem hoje, tá? Qual é a tarefa que eu dou para vocês, né? Usar a agenda do Google corretamente. A maioria das pessoas... Eu digo agenda do Google, gente, porque é o mais popular, né? Clinicamente falando, eu pergunto para as pessoas, tu te organiza como? Tem algumas pessoas que ainda se articulam com agenda de papel, né, e tal, física. Mas a maioria das pessoas já está migrando para uma agenda virtual, tá? Então, seja qual for a agenda que tu usa, a gente tem que usar corretamente. Como que é usar a agenda corretamente? Preencher todos os horários. Todos os horários. Porque como que as pessoas usam geralmente a agenda, né? Eu vou colocar lá aquilo que tem horário. Aquilo que é um compromisso. Então, eu vou colocar a jornada da terapia. Eu vou colocar a ida no médico. Eu vou colocar a reunião que eu marquei com tal pessoa, não sei quando. Aí as coisas que tem horário, que tem dia, a gente vai lá e bota na agenda. Como que é o uso correto para aumentar o nível de consciência e ajeitar essa bagunça material que eu falo? Porque isso aqui, gente, é dimensão fisiológica / material. Eu tô tentando ajeitar a tua rotina, entende? Tô tentando ajeitar as coisas mais materiais da tua vida, para então a gente subir um degrauzinho e alcançar o psicológico, né? E essa parte mais material, a gente precisa elevar o nível de consciência, para ordenar o nível de clareza. Quando a gente preenche todos os horários da nossa agenda, aquilo de fato
mostra pra gente o que nós temos feito com o nosso tempo, ou seja, com a nossa vida. Porque tempo é vida, né, gente? É isso, né? O tempo é a vida. O que marca a decomposição da matéria é justamente o tempo, né? Então, o que é o tempo? Se eu tenho matéria, eu tenho corpo, pra mim faz sentido, né? Isso aqui, a minha matéria tá decompondo, o tempo tá passando. Então, gente, quando nós colocamos lá, né, o horário que acorda, bota lá todos os dias o horário do café. Bota lá todos os dias o horário, sei lá, do que tu faz, da atividade física, da disciplina espiritual. Ah, Tati, eu trabalho das 7 da manhã até, sei lá, 17, né? Então, tu vai colocar, olha, das 7 às 17 é o meu período de trabalho. Aqui é o meu período de almoço. Aqui nesse período eu não consigo fazer nada. Ok. Depois das 17, o que tu faz? Ah, depois eu tenho um período de transporte, ou sei lá, o que, deslocamento. Ah, ali eu consigo fazer alguma coisa. Ali eu consigo estudar. Tu vai criando consciência do que tu tá fazendo com o teu tempo, criatura. Vocês estão entendendo? Pra que eu quero isso? Para que tu consiga, algum dia, algum momento, colocar 8 horas de sono de qualidade. Um período de atividade física regular, mesmo que não seja todo dia, mas regular, né? A agenda eu sempre sugiro que as pessoas usem semanal, que é uma clareza, né? Na semana tu consegue contemplar tudo. Às vezes, no dia a gente não consegue fazer tudo. Mas na semana tem que caber tudo. Tem que ter momento de disciplina espiritual. E ali, gente, tu vai colocando os hábitos, né? Alimentar, por exemplo, o período de fazer marmita. Muita gente faz isso. Ah, não, sábado de manhã que eu não tô trabalhando, vou fazer ali minhas marmitas para durante a semana ter uma alimentação um pouco mais saudável. Se tu não tiver o mínimo domínio do teu tempo, sinto muito, gente, não tem autoterapia. Não tem autoterapia. Como que a gente aumenta a consciência em relação às nossas atitudes, nosso comportamento, as nossas escolhas, né? E a gerência do nosso tempo. Olhando para a agenda, né? E vendo assim, o que eu tô fazendo nesse período aqui? E preste atenção, tá? Não é sobre tu criar uma agenda idealizada. Não é sobre isso, criatura, não é isso, porque isso pode te neurotizar muito mais ainda, tá? Aí vou botar aqui tudo exatamente 5 minutinhos de leitura, 5 minutos, não é sobre uma agenda idealizada, criatura, é só para tu colocar na agenda e efetivamente o que tu faz agora. O que tu faz. Não é para botar lá o que tu gostaria de fazer. Tá, depois a gente vai ajeitando essas coisas, mas num primeiro momento a atividade coloque na agenda aquilo que tu já faz. Então eu durmo até as 10 horas da manhã, então tu vai botar lá. Até 10 horas da manhã eu tô dormindo. Para de encher a agenda de coisa que tu não faz ainda. Não é pra tu olhar para aquilo e ficar frustrada, entende? Uma pessoa frustrada, né? Que fica procrastinando as coisas. Ah, eu botei de fazer atividade física 5 horas da manhã, mas eu não consigo levantar. Não é sobre isso. É sobre tu preencher todo o espaço da agenda, né? Eu sugiro que seja uma agenda virtual, que é muito mais fácil de fazer. Que tu preencha todo o espaço com aquilo que tu efetivamente faz. Aí tu vai perceber que, olha, aqui eu fico, sei lá, 1 hora rodando feed. Acho que nesse momento aqui eu poderia fazer uma atividade física, uma atividade espiritual, sei lá. Acho que neste momento aqui eu podia fazer minhas marmitas. Só que é primeiro criar a consciência, gente. Então não é criar uma agenda e tentar colocar dentro da tua vida. Não! É colocar a tua vida, já o que tu faz hoje, dentro de uma agenda onde tu consegue ver. Porque quando a gente visualiza, a imagem, ela trabalha em outro campo do cérebro. Ela trabalha em outro canto do teu intelecto. Então tu vai olhar e vai dizer, meu Deus, eu acho que dá pra otimizar isso daqui, né? E se eu dormisse um pouquinho mais cedo? E se eu retirasse aquilo ali, né? E se aqui nesse período eu inserisse isso? E aí, gradativamente, com muita calma, né? Tu vai inserindo, então, esses bons hábitos, gerindo muito, né? De forma muito mais eficaz e consciente, então, os teus hábitos, a tua rotina e o teu tempo. Gente, fechamento, né? Hoje foi o primeiro passo de 3. Amanhã eu vou falar sobre pensamentos sabotadores e crenças limitantes, né? A dimensão intelectual e também sobre inteligência emocional. Então, amanhã vai ser a parte psicológica, tá? Se preparem, porque amanhã eu vou falar, né, de forma muito mais densa. É óbvio, é a parte que eu mais domino, é a parte que, né, é a maior parte. Então, hoje nós falamos sobre a parte fisiológica, né, sobre a parte material, sobre a parte de rotina, de estética. Amanhã eu vou falar sobre pensamentos sabotadores, crenças limitantes, né, e sobre inteligência emocional. Como a gente ter mais inteligência mental e emocional, que é a nossa parte biológica, né? Eu vou estar aqui esperando vocês, né? Mesmo horário, mesmo canal. Se preparem, né? E a gente vai juntos dar mais um passo nessa jornada da autoterapia. Um beijo no coração de cada um, até amanhã, se Deus quiser.